Olá, gente, boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo para mais um bate-papo aí sobre prosperidade e propósito. Então, o pessoal vai entrando aí. Eu vou aguardar meu amigo Carlos entrar e me enviar o convite para a gente continuar esse bate-papo. Esse bate-papo aí sobre prosperidade, sobre propósito. Você vai entrando aí. Vamos participar juntos. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a tua vida, mais essa conversa aí sobre esse tema tão interessante. Tá bom, gente? Ó, acho que o Carlos me mandou aqui. O Carlos me mandou aqui a solicitação. Deixa eu aceitar. Vamos ver, acho que vai dar certo. Aceitei aqui. E aqui estou eu. Olha aí, apareceu? Grande, Lucas. Como é que está, meu amigo? Tudo certo? Tá feliz da vida. Tudo certo, graças a Deus. E tu como está? Tudo bem, graças a Deus. Na expectativa para nossa conversa, nosso bate-papo. E eu também. E aí? Na correria O que sempre? seria correria? Hoje foi puxada a coisa. É, Foi que bom. puxada, é. Correndo. Assim que é bom. Hoje eu corri batendo de porta em porta para ver se consigo fechar algum negócio, né? Sim, Para algum treinamento, mesmo que online, né? Porque eu sim, tem que ir atrás, né? Não adianta. Estamos indo. Estamos indo. exato. A gente vai botando a resiliência em prática, né, Carlos? Nesse momento É, que a gente está passando, a resiliência é uma palavra que está bem alta, né? A gente poder se adaptar, conseguir se adaptar a esse momento, né? E achar alternativas, né? Para prospectar mais no mercado, né? Enfim, a gente tem que buscar, né? Outras opções também, outros métodos, né? E a é. resiliência ela nos traz isso, né? A palavra que está comandando hoje é resiliência, porque a gente está praticamente se desmanchando, se contorcendo, né, para tentar sair uma nova pessoa e com a mesma essência decente, né? Exato. Então, resiliência é a palavra que está comandando o momento. Inclusive, uma das empresas que eu fiz o contato hoje, que a gente fez a reunião, a gente falou sobre isso aí, Lucas. Antes da gente entrar, deixar o pessoal ir chegando, né? Uhum. Uma das empresas que a gente conversou hoje, as principais capacidades, as principais competências que o mercado vai exigir no ano de 2021. E uma delas é resiliência. Né? Exato. Se tu não tiver resiliência, se tu não souber trabalhar em equipe, se tu não saber cooperar, dificilmente tu vai prosperar no ano de 2021. Exato. A gente vai ter que se adaptar, né? A gente vai ter É, que. É como tu falou, a gente vai ter que se moldar a esse novo mundo, né? Parece que é um novo mundo que se apresentou pra gente, né? E a gente vai ter que ser resiliente para ir se adaptando. Claro que isso leva tempo, né? Isso não vai ser da noite para o dia, isso é uma questão de adaptação. Então, a gente vai entendendo como as coisas vão funcionando e nós vamos nos adaptando, modificando algo de um lado, depois modifica algo de outro lado, né? Começa a colocar também outras ferramentas aí em ação, mas isso faz parte da vida empreendedora, né? Quem empreende, né? O empreendedor ele precisa disso. Tanto é que o empreendedorismo, uma das palavras que eu acho que brota do empreendedorismo é a resiliência, porque o empreendedor tem que ser resiliente, né? Ele vai atender diversos clientes e nem todos os clientes vão ter o mesmo pensamento ou vão querer a solução dele da mesma forma. Então ele vai ter que ter um jogo de cintura, né? Uma flexibilização, que é a resiliência que a gente fala, né? Quem hoje quer empreender, quem quer ser um empreendedor, né? E vai ter que aprender a colocar essa palavra em prática. com certeza, com certeza. Nós já estamos com 12 pessoas aqui na Isso. expectativa que a gente continue falando sobre
prosperidade, propósito e sabedoria, né? E nós falamos com muita vibração do Espírito Santo junto com a gente aqui sobre sabedoria, né? Isso. Parece até que faltou tempo, Lucas, naquele Faltou, dia, né? para a gente falar, né? Falar sobre sabedoria. E a gente pode, em uma nova data, também continuar falando sobre sabedoria. Sim. Mas hoje nós vamos falar sobre prosperidade, né, Lucas? Isso. Quando fala assim prosperidade, o que vem à tua mente? O que é prosperidade para ti, Lucas? E eu sei que tu vai falar com eu sei que tu vai falar com propriedade, Lucas, porque tu criou mais 2 momentos, né, na tua de lives tua, né, durante a semana, uma na segunda-feira e outra na quarta-feira, onde na segunda-feira tu vem e fala com muita propriedade uma palavra sobre prosperidade, e outra na quarta-feira, onde tu vem e fala sobre sabedoria. Sim. Então, para ti, Lucas, o que é prosperidade? Hoje, quando eu ouço a palavra prosperidade, vem uma palavra na minha mente chamada plenitude. E a plenitude é eu ser cheio em todas as áreas da minha vida. Muitas vezes, quando nós falamos assim prosperidade, nós ligamos diretamente a palavra prosperidade a finanças, a dinheiro. Mas eu creio, Carlos, que a palavra prosperidade ela vai muito além disso. Quando nós falamos prosperidade e a prosperidade que Deus tem para as nossas vidas, segundo a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, ela traz esse conceito de plenitude. Ou seja, nós sermos bem-sucedidos, né, e abençoados na nossa área financeira, mas também ser abençoados e bem-sucedidos na nossa área ministerial, na nossa área familiar, na nossa área espiritual, na nossa área profissional. Uma vez eu ouvi uma frase que me chamou muito a atenção e ficou gravada, né? O homem falou assim, e eu achei muito interessante o que ele falou. Tem pessoas que são tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. Eu conheço essa citação. Então, você começa a reformular o seu conceito sobre prosperidade. Você começa a entender que prosperidade, quando lembra finanças, as finanças, o dinheiro, os bens, as riquezas, é uma parcela da prosperidade que Deus tem para nós. Deus quer nos fazer prósperos financeiramente, mas Ele quer que nós tenhamos também uma vida alegre, uma vida feliz, uma família estruturada, que a gente desfrute disso também em família, que nós tenhamos uma vida espiritual próspera, ou seja, em intimidade com Deus. Deus quer que nosso ministério seja próspero, que o chamado, o propósito que Ele tem para nossas vidas cresça, seja próspero. Então, prosperidade é a gente ser pleno, ou seja, a gente ser cheio em todas as áreas da nossa vida. Muito bem. Perfeito, Lucas. Tu trouxe agora de uma forma profunda, né? E com muita clareza para que as pessoas que estão nos assistindo aqui consigam ter a noção o que é a prosperidade para ti. Eu gostaria também de falar, Lucas, para ti, quando vem a prosperidade vem na minha mente, né? Tem uma... às vezes eu anoto, e eu anoto a frase e eu às vezes não anoto o autor. E aqui é um caso, tá? Eu não lembro, essa frase não é minha, essa citação que eu vou passar agora não é minha, só que me perdoa eu não lembrar o nome do autor por não ter anotado. Isso aí é uma limitação que eu tenho que corrigir. Mas prosperidade para mim, Lucas, e junto com o que tu falaste, para mim é assim, ó. Prosperidade é ter tudo que você precisa ter para cumprir o seu propósito aqui na Terra. Exato. Também. Quando eu li isso aí, né, veio uma série de coisas na minha cabeça. E uma delas eu quero relatar aqui. Um amigo me contou uma vez que ele teve um problema em Porto Alegre. E daí ele precisou vir a Santa Maria. E quando ele estava chegando em Santa Maria, ele terminou o combustível do carro dele ali em Nova Palma. Ali um pouquinho antes de... Não é Nova Palma,
falhou o nome da cidade, ali onde tem aquele Em Santuário ali? no santuário, exatamente. Faltou gasolina. E aí ele ligou para um amigo dele, né? E o amigo dele correu lá imediatamente, levou a gasolina, levou mais uma grana para ele, né? E ele estava passando por dificuldades, esse amigo que faltou gasolina. E aí, quando ele conseguiu resolver um negócio dele, resolveu tudo com a ajuda daquele amigo, ele foi lá levar o dinheiro e levar o combustível, ou seja, levar o dinheiro também do combustível. E daí o amigo dele disse assim, não, já está pago. Em 1989, quando eu precisei de tal coisa, tu fez isso para mim. E aí vem essa frase para mim, prosperidade é ter tudo que você precisa ter para cumprir o seu propósito aqui na Terra. Qual é a semente que tu está plantando? Naquele momento, se ele não tivesse plantado uma semente decente, ele não ia conseguir atingir a prosperidade dele para aquele momento que ele precisava. Exatamente. Então, Lucas, quando veio a minha conversa contigo, da gente falar sobre esses assuntos, isso começou a vir na minha cabeça tudo e eu comecei a anotar. Então, se a gente prestar atenção, dá para a gente ser próspero em cada semente que a gente planta. Exato. E aí é uma questão única de escolha. Qual é a escolha que a nossa audiência está tendo aqui das sementes que estão plantando? Qual é as sementes que elas estão escolhendo para plantar? Como é que está sendo feita essa plantação? Qual é as bênçãos que elas esperam receber do Pai Maior, do Pai Celestial, baseado nessa plantação? Essa plantação, ela vai colher vento, ela vai colher tempestade ou ela vai colher amor e prosperidade? Essa frase que tu falou, ela é profunda, né? Que a prosperidade é nós termos tudo aquilo necessário para cumprir o nosso propósito, né? E quando tu começou a falar, sabe, o negócio começou a ferver aqui dentro. Eu acredito, Carlos, que para nós sermos prósperos, nós precisamos estar cumprindo o nosso propósito. Eu acredito que, na verdade, que a prosperidade ela está no caminho do nosso propósito. Você vai entender o que é ser próspero quando você estiver cumprindo aquilo que Deus designou para você cumprir aqui na Terra. Porque quando você descobre o seu propósito, parece que você se acha, né? Você consegue se achar, não, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Mas até você não descobrir o seu propósito, parece que a gente fica perdido. E uma pessoa perdida, ela não prospera. Mas quando o meu propósito é treinar pessoas. O meu propósito é levar o evangelho ao maior número de pessoas. O meu propósito é treinar empresários. Você consegue se ambientar e você entra num caminho que te leva automaticamente à prosperidade. O propósito nos leva à prosperidade. Quando nós pegamos a história de Davi, Deixa eu ver rapidinho aqui na Bíblia. Vai lá, olha lá. Enquanto tu olha, eu vou fazer uma citação também, Lucas, porque nós vamos falar sobre propósito, sobre propósito na semana que vem, né? Mas agora tu falou algo fantástico que me veio também, começou a ferver aqui na mente. Existem dois dias maravilhosos nas nossas vidas. São 2 dias únicos. Tu sabe quais são, Lucas? Quais? O dia que tu nasceu e o dia que tu descobre por que tu nasceu, o dia que tu descobre o teu propósito. Esses 2 dias são os dias mais fantásticos. E isso nós vamos falar na semana que vem. Eu acho que hoje vai ficar só em prosperidade, pelo que eu acho, pelo que eu estou sentindo. Olha só, Carlos, o que diz no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Isso aqui conta a história de Davi. E Davi foi um homem muito rico. Né? Ele tinha muitas riquezas, Davi. E ele foi um homem que foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Aí a gente para pensar o temor que Davi tinha de Deus, né? Para ser conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Só que Davi, ele cometeu, vamos dizer assim, um deslize na sua vida quando ele saiu do seu propósito.
E aqui a gente enxerga a importância de nós permanecermos e como a prosperidade está no caminho do propósito. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi era rei, porém Davi ficou em Jerusalém. A Bíblia diz no final desse versículo que Davi ficou em Jerusalém. Mas no início do versículo diz assim, ó, decorrido um ano, num tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. O que aconteceu aqui? Davi, ele fugiu do seu propósito. O propósito do rei Davi nessa situação de guerra era estar junto com o seu exército, era estar junto com a tropa na linha de frente. Só que Davi, ele resolve ficar em Jerusalém, fugindo do seu propósito, se desviando. Dá até para falar uma distração no propósito. Ele se distraiu. E o que aconteceu com Davi? Ele estava no palácio em Jerusalém e viu uma moça lá embaixo, Batseba. E ele ficou atraído pela moça. Ele deitou com Batseba. Ele adulterou. E depois disso, ele ainda matou Urias, que era o marido de Batseba. Então, aqui nós vemos que como as coisas fora do propósito, elas tendem a um caminho, a consequências ruins para as nossas vidas. Mas agora, se Davi tivesse cumprindo o propósito dele, se Davi tivesse totalmente alinhado nesse momento ao seu propósito, Davi não tinha cometido isso. Mas Davi teria prosperado junto com o seu exército. Por isso, a importância de nós permanecermos no propósito para prosperarmos. Aqui Davi não prosperou, porque foi a ação que desagradou o coração de Deus, né? Davi não cumpriu o propósito dele. E, claro, Davi depois se arrependeu. Deus enviou um profeta para advertir Davi, né? O profeta Natã advertiu Davi, e Davi se arrependeu. Mas você vê que num detalhe de distração do nosso propósito, o que isso ocasionou e teve como consequência na vida de Davi. Lucas, na verdade é quase o que eu estava falando, né? Naquele momento que ele abandonou o propósito dele, ele escolheu semear umas sementes que não ia levar ele à prosperidade, que não ia levar ele a cumprir o propósito dele. Ao momento que ele faz a adulteração e ao momento que ele comete o erro de matar o marido da moça. Isso. Ou seja, duas escolhas que certamente trouxeram para ele não só a questão dele ter que se arrepender, mas uma cicatriz muito grande. Porque ele pode ter se arrependido, mas aquela marca ficou. Sim. E quando tu queres cumprir o teu propósito, tu vai semeando e deixando marcas positivas. Sim. E aí, quando tu deixa marcas positivas, quando tu vai colocando as marcas positivas, tu vai tendo prosperidade. E que daí vem exatamente ao encontro do que tu falou. É se sentir pleno. Pleno na família, pleno nos negócios, pleno como um todo. Aí vem a prosperidade. E para ela vir é porque tu está cumprindo o teu propósito que foi traçado lá anteriormente. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Posso fazer um pedido para ti, Lucas? Pode, claro. Então tá. Eu separei três versículos aqui. Eclesiastes 5:10, Provérbios 10:22 e 15:6. Tu faz a leitura de cada um deles e depois a gente... E claro, faz o teu comentário sobre eles e depois a gente... Pode ser? Então, claro. Eclesiastes 5:10. 5:10? O que diz nele? Tá. Diz assim, ó, Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. O que tu pode me falar sobre isso aí? É aquilo que nós estávamos falando no início da live. O dinheiro, ele não é tudo.
E uma coisa que eu entendo é que dinheiro, ele nunca pode ser, o dinheiro, a riqueza, ele nunca pode ser motivo ou razão, mas ele tem que ser consequência nas nossas vidas. Toda vez que nós tratamos o dinheiro como motivo, como razão para nós fazermos algo, nós estamos revelando uma certa avareza no nosso coração. E a avareza não agrada ao Senhor. O dinheiro, para quem está no propósito, ele é apenas uma consequência de um caminhar segundo as leis e as ordens de Deus. Por isso que a Bíblia condena o amor ao dinheiro. Veja bem, muitas pessoas falam, e isso é um assunto que gera um pouco, como é que eu não vou dizer, não é polêmica, mas muitas pessoas ficam receosas em falar sobre dinheiro quando envolve a Bíblia. Mas a Bíblia não é contra o dinheiro. Nós precisamos abrir a nossa mentalidade para isso. A Bíblia, ela não é contra o dinheiro. Tanto é que a palavra de Deus diz que Deus ama ver a prosperidade dos seus servos. E em Salmo 104 diz que Deus ele espalhou riquezas na terra. Uhum. E também diz que Deus é dono do ouro e da prata. Exato. Mas o grande detalhe é a forma como nós lidamos e usamos o dinheiro. Ou até mesmo se nós estamos amando o dinheiro. Porque aqui, Eclesiastes 5,10 é muito certeiro. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Porque quem ama o dinheiro tem um coração avarento. E a Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, e não o dinheiro. Então, a pessoa que ama o dinheiro, ela tem dinheiro, mas ela nunca se farta porque ela quer sempre ter mais. E a partir do momento que ela quer sempre ter mais, ela não tem nada, porque ela não tem paz, ela não tem alegria, muitas vezes não tem família. Então aqui, esse versículo ele é muito pontual, né, no que diz a questão do amor ao dinheiro. E o versículo 10, 22. Provérbios 10, 22. Hã? Não, perdão. Provérbios 10, 22. Provérbios 10, 22. 22. Ah, esse aqui é poderoso. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Muito bem. Quer que eu fale? Comenta isso pra mim. Não, eu quero que tu fale, eu vou falar depois. Eu quero que tu fale. Tá. Muitas pessoas confundem o ter muito e o ter tudo. Mas agora, o que Deus quer para as nossas vidas? Que nós tenhamos muito ou que nós tenhamos tudo? Eu creio que a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, ela traz a plenitude. E quando nós falamos em plenitude, nós falamos no tudo. Muitas pessoas se preocupam em ter muito dinheiro, muitos bens, muitos carros. Mas a bênção do Senhor, ela ultrapassa tudo isso. E a bênção do Senhor é o tudo em nossas vidas. Quando nós estamos com a bênção do Senhor, e aqui diz que a bênção do Senhor enriquece. Por que a bênção do Senhor enriquece? Porque a bênção do Senhor também é a autorização de Deus. Perfeito. A bênção de Deus é a mão do Senhor. É a mão do Senhor sobre as nossas vidas. E quando nós estamos com as nossas vidas debaixo dos cuidados de Deus, da bênção de Deus, da mão de Deus, a riqueza é uma consequência. E a Bíblia diz que ele não traz desgosto. Por quê? Porque debaixo da bênção do Senhor, a aplicação dos recursos é feita de forma correta. Muito bom. Por isso que eu queria que tu falasse para mim. Porque tu sabe que eu estou estudando profundamente, né, isso aí, esses detalhes da Bíblia aí, e quem me colocou nesse caminho aí desse estudo foi tu, né? Então tu sabe muito bem. Uhum. E Lucas, Provérbios 15, 6. Provérbios 15. Vamos ver aqui de novo. Provérbios. Posso ler? Pode, por favor. Provérbios 15, 6. Na casa do justo há grande tesouro, mas da renda dos perversos há perturbação. Vai lá. Vou falar uma coisinha.
Não existe, não existe dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil. Quando nós queremos atrair as riquezas, uma palavra que deve ser cultivada é o trabalho. E o justo, ele trabalha. O justo, ele floresce. Por isso que a Bíblia diz que na casa do justo há grande tesouro, mas na renda do perverso há perturbação. Queridos, quando a gente trabalha e quando a gente vê os frutos do nosso trabalho vindo para o nosso lar, vindo para a nossa casa, a gente bota a cabeça no travesseiro e dorme bem. Não existe travesseiro de tijolo. Mas agora, quando a gente acha, aqui a Bíblia diz, chama o perverso, né? A renda do perverso. O que é a renda do perverso? Muitas pessoas, muitas vezes, acham meios ilícitos para gerar riqueza na sua vida. Só que não existe dinheiro fácil, queridos. Não existe dinheiro que a gente consegue da noite para o dia. O dinheiro, a riqueza, ele é fruto de trabalho. E o trabalho é algo gradual, é algo constante. Sabe, muitas vezes as pessoas pensam assim, tá, Lucas, mas agora eu vou fazer uma oração aqui e eu quero a minha casa e eu vou orar pela minha casa. Amém, Deus quer te dar uma casa. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa, no mínimo, entrar num site de busca e pesquisar algumas, porque é ali que Deus vai direcionando. Se você quer um carro, saia da sua casa e vá à procura de um carro, né? Porque muitas vezes basta você sair de casa ou dobrar a esquina e o carro que você quer está com a placa de vende, nas condições que você pode pagar, a cor, a quilometragem que você espera. Mas nós precisamos fazer a nossa parte e quebrar, sabe, esse paradigma. Não, eu vou ficar aqui sentado e Deus vai me dar tudo. Não. Existem princípios e leis espirituais que nós precisamos cumprir. E a lei para nós termos riquezas e tesouro é o trabalho. Nós precisamos trabalhar. Inclusive em Provérbios tem um trecho muito interessante que a Bíblia fala assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E ali vem uma exortação, uma correção para quem não quer trabalhar, né? Então, aqueles que procuram, né, crescer de forma material, a única fonte é o trabalho. E a partir do momento que a gente trabalha e dentro daquilo que nós estamos conquistando, nós aplicamos as leis espirituais, os princípios divinos, semeadura e colheita, generosidade, mordomia, aí Deus começa a multiplicar aquilo que nós temos. Mas o importante nós precisamos fazer a nossa parte. Deus me dá uma casa. Deus não vai mandar tijolo do céu. Nós precisamos fazer a nossa parte. Correr atrás, trabalhar, batalhar, que com o nosso suor Deus multiplica. Por isso nós precisamos cumprir o nosso papel também. Lucas, eu não sei se eu vou te deixar numa saia justa, mas se eu te deixar numa saia justa, a gente sai dela, tá? Tá bom. Sabe o que eu fiz? Eu deixei o meu WhatsApp web aberto. O meu WhatsApp web aberto. E um amigo meu agora escreveu para mim, tá? Se tu não conseguir responder, não tem problema e eu não vou nem dizer o nome dele porque ele já me pediu para também não dizer o nome dele. Tá. Uhum. Ele perguntou de onde é que tu é. Daí eu já disse para ele que tu é daqui de Santa Maria. Tá? Já respondi. Então, o que este teu amigo, Carlos, o que este teu amigo pode nos dizer se ele diz que a prosperidade vem do trabalho e não do dinheiro fácil? Como é que nós vamos prosperar se estão nos impedindo de trabalhar? Lucas, eu não sei se a gente responde, eu já disse, eu escrevi para ele aqui, se desse a gente respondia, se não desse a gente não respondia. O que tu acha, Lucas? Tu responde ou... Eu posso responder, mas eu não vou, vamos dizer assim, eu não vou envolver questões políticas, porque não é o nosso objetivo. Né? Eu falei isso aí para ele. Tá. Mas o que eu entendo assim é que a Bíblia fala que o dia mau ele viria. A Bíblia fala que o dia mau ele viria. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
A Bíblia também diz, alegra-te no dia da mocidade, antes que venham os dias maus. Então a Bíblia, ela nos alertou sobre esse tempo que viria. E eu quero aqui, inclusive, responder a pergunta com um testemunho. Eu sei que o tempo em que estamos vivendo é o tempo complicado, né? Alguns comércios estão fechados. Eu sei que... E eu tenho orado por isso, sabe? Eu sou testemunha. Quem me acompanha eu sou testemunho sabe... que eu... Desculpa só um pouquinho, tá, Lucas? Uhum. Tu vai dar o teu testemunho, mas eu quero dizer que eu sou testemunho que o Lucas tem feito isso de forma diariamente, de uma forma brilhante, orado, todas as orações, o Lucas fala dos comércios que precisam trabalhar, que precisam ter vendas. O Lucas, ele chama Deus para que Deus possa abençoar essas pessoas e essas empresas. Pode ir lá, Lucas. Exato, eu tenho pedido diariamente assim para que Deus derrame provisão sobre a vida de quem não está podendo trabalhar. Eu sei que muitas pessoas estão com seus comércios fechados e eu me compadeço disso porque eu sou um empresário também e não é fácil. Não é fácil. Eu peço para que Deus abençoe com o pão, abençoe com a provisão. Eu peço também para que Deus abençoe a vida de todos que perderam seus empregos. Né? Todos perderam, aqueles que perderam seus empregos, eu peço para que Deus visite o lar deles. E o testemunho que eu tenho para dar, assim, é que antes de começar em março do ano passado, antes de começar a pandemia, e aqui nós vamos falar de uma lei espiritual. Então, quando nós entramos no assunto de leis espirituais e princípios espirituais da prosperidade, nós precisamos entender que nós saímos do plano natural e nós entramos no plano sobrenatural. Porque daí envolve as leis espirituais e também envolve algo muito grande chamado fé. Eu, quando um pouco antes de começar a pandemia, em março do ano passado, quando a gente viu assim que realmente ia fechar algumas coisas e a economia ia dar uma diminuída, sabe o que eu fiz, Carlos? Eu lancei sementes. Eu plantei sementes. E como eu falei, isso é uma lei espiritual que o mundo natural não consegue explicar. O mundo natural, ele até consegue comparar com as coisas naturais. Mas algo espiritual tem que ser compreendido com uma visão sobrenatural. Então eu plantei sementes, Carlos, sementes financeiras eu plantei na vida de pessoas. Eu ajudei, eu fui generoso e semeei. E Deus, ele não deixou faltar nenhum mês. A minha empresa, ela sofreu com a pandemia também. Ela teve o faturamento diminuído. Quem está perto de mim, assim, quem me acompanhou nesse momento, sabe que ela diminuiu. Foi algo praticamente para todos. Mas algo sobrenatural que aconteceu, Carlos. Aqui fica o meu testemunho. Como alguém que tenta seguir à risca os princípios de Deus. Deus não deixou faltar em nenhum mês. Sabe, Deus sempre derramou provisão. De uma forma ou de outra, Deus sempre moveu o sobrenatural e abençoou a empresa. Para que a empresa conseguisse pagar os salários, para que a empresa conseguisse pagar os impostos, cumprir com os compromissos de boletos, de fornecedores. E eu plantei sementes financeiras, porque eu sei que a semente financeira vai trazer uma colheita financeira. A semente, ela respeita a espécie. A lei da semeadura e da colheita, ela respeita a espécie da semente. Então, quando eu planto finanças, quando eu planto recursos, eu colho recursos para a minha vida. Então, nós passamos por todo esse momento. Mas eu sei que, de repente, algumas pessoas não entendam isso. Mas é algo sobrenatural. Por isso que eu falei, a nossa mente, ela sai do plano natural e ela entra no plano sobrenatural, porque é um princípio, é uma lei espiritual. Mas uma palavra que eu tenho para essas pessoas que, junto com o teu amigo, fizeram esse questionamento: tenham fé, tenham perseverança. Eu sei que o momento não está fácil, o momento está difícil. E eu sei que a partir desse posicionamento que os empresários tomaram agora, né, eu sei que pode melhorar. Mas o que eu tenho para falar para vocês é: tenham fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que a gente ainda não vê. Então, eu até quero profetizar sobre a vida de todos os empresários. Eu profetizo sobre a vida de todos os empresários
que eles terão provisão todos os meses. Que durante todo esse tempo de comércio fechado, Deus vai prover o pão, Deus vai prover o recurso sobre a vida de cada um. Eu tenho fé nisso. Eu tenho fé porque a minha fé está na palavra de Deus. E a Bíblia diz que assim como Deus, ele cuida da ave que está no céu, que não semeia, e do lírio do campo, que no outro dia pode ir ao fogo, Deus cuida muito melhor das nossas vidas. Então eu creio, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que nós passaremos por esse momento. E que em breve, nós estaremos testemunhando muita prosperidade nos nossos negócios, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Se você não é cristão, apenas diga assim: eu recebo essa palavra para a minha vida no nome de Jesus Cristo, porque é uma palavra profética que está sendo liberada aqui nessa live. Então, apenas diga: eu recebo essa palavra no nome de Jesus Cristo, porque Deus vai liberar a provisão se você tiver fé. Muito bem, perfeito. Ele fez um sinal de firme aqui, que ele ficou satisfeito com a tua resposta. E eu expliquei que politicamente a gente não vai falar e que não é o nosso objetivo nessas nossas lives. E já convidei ele para te conhecer também, tá, Lucas? É daqui de Santa Maria. Tá. Isso, Lucas, vamos participar das orações. Vamos participar das orações que Deus vai mover o sobrenatural. Você tem acompanhado, né, Carlos, os testemunhos que as pessoas estão dando, né? Tem. Lucas, hoje uma senhora, a diaconisa, não lembro o nome dela, no final da oração, ela disse: as minhas mãos estão queimando, as minhas mãos estão queimando. E tu leu, né, que ela colocou. Eu não consegui te acompanhar ao vivo hoje, né, Lucas? Eu te acompanhei, era 1h30 da tarde, eu no mercado fazendo compras, que eu fiquei vendo, escutando a tua oração. E daí, no final, a diaconisa, ela falou, né, que estava queimando as mãos dela do Espírito Santo ali. Então, Lucas, eu quero te dizer assim, eu quero voltar nos 3 versículos que tu falou, que tu comentou, que eu li, reli, tentei estudar eles, na verdade, eu não tentei decorar nem nada. E aí eu fiz uma anotação. E eu fiz essa anotação para eu ler para ti, porque como eu tenho te usado como meu mentor, eu quero que tu me diga se está correto isso que eu anotei, para eu poder seguir. Sim. Então, os 3 versículos: Eclesiastes 5:10, Provérbios 10:22 e Provérbios 15:6. Vocês podem anotar aí para vocês também pesquisarem e fazerem as leituras de vocês. Então, essas 3 passagens, Lucas, elas significam que se a gente buscar prosperidade e riqueza antes de Deus, esta é a receita para viver uma vida destruída. Porque para buscar as bênçãos de Deus, primeiro é o que te conduz a uma vida abençoada. O que eu entendi está correto e é o caminho que eu devo seguir. Buscar as bênçãos de Deus primeiro é o que te conduz a uma vida abençoada? Mateus 6,33 diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, a palavra diz, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos a bênção de Deus, é aquilo que a gente estava conversando. A bênção de Deus é o tudo. Não é o muito, é o tudo. Quando você está sob a bênção de Deus, você tem tudo o que você precisa. Você não tem muito de algo, mas você tem tudo de tudo. Eu fiquei todo arrepiado, porque eu não tinha lido isso aí. Essa passagem que tu falou de Mateus, eu não sabia. Mas quando a gente busca Deus em primeiro lugar, Deus, ele cuida do restante. A prosperidade, quando chega para quem tem Deus dentro de si, a pessoa começa a transbordar a vida de outras pessoas. Isso é verdade. Regra, né? Verdade, né? É uma semeadura. A pessoa que está com Deus no coração, quando Deus abençoa, ela transborda realmente. Ela transborda. Uma vez Deus me falou assim,
Lucas, o que eu estou te abençoando, o Espírito Santo me falou isso. Eu estou te abençoando e não é para ti. É para você transbordar. Então comece a semear. E realmente Deus começou a prosperar financeiramente. E eu comecei a lançar as minhas sementes, Carlos. E é isso aí. Quando a gente está debaixo da mão do Senhor e Deus nos prospera financeiramente, aquele que está com o coração em Deus, ele se preocupa em transbordar na vida das pessoas. Ele se preocupa em exalar generosidade e lançar sementes. Muitas vezes a gente pensa, né? A semente, a semeadura. Por exemplo, eu vou semear na vida do Carlos. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou semear na vida do Carlos. Olha só como ele está sendo abençoado. Na verdade, Deus está te usando para abençoar a vida dele. Mas o maior abençoado da história é aquele que está semeando. Porque é aquele que semeia que vai colher. Exatamente. Exatamente isso aí, Lucas. Perfeito. Na verdade, né, a prosperidade não tem nada a ver com dinheiro e com riqueza, né, Lucas? Mas o dinheiro e a riqueza é uma das consequências de uma vida próspera. Perfeito. Perfeito. É isso aí, né? É apenas uma consequência, Carlos. É. A gente não pode ter o nosso coração no dinheiro. O nosso coração tem que estar em Deus. Quando o nosso coração está em Deus e a gente está cumprindo o propósito aqui na Terra, a prosperidade financeira, os bens, as riquezas são meras consequências. Que legal. Eu sabia que ia ser uma bênção de novo, eu sabia que o Espírito Santo ia estar aqui, eu sabia que ia vir o fogo santo por aqui, ia fazer isso aqui incendiar. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Lucas, eu não tenho acesso aqui, eu não sei se tem acesso a alguma pessoa que comentou para a gente dar valorizar quem está nos assistindo, né? Porque eu acho que é importante também, né? Vamos ver aqui, vamos ver se eu consigo buscar aqui. Verônica comentou Deus acima de tudo. Buscar a Deus sobre todas as coisas. Martins, Jorge Luiz. Opa, o Jorge, esse rapaz aí, esse é um que tu tem que conhecer, Lucas. O Jorge já participou. Jorge, tu tá aí ainda? Dá um sinal se tu tá aí junto com a gente ainda, Jorge. Ele é autor do livro Meu Nome é Jorge. Tá? Esse rapaz, eu vou te mandar depois o vídeo dele. Tá. Ele morou na rua. Ele foi abandonado. Ele passou as piores dificuldades que puder imaginar. E com o passar do tempo, ele escolheu Deus dentro dele e se tornou um empresário. E em alguns momentos, ele já foi às umas 4 ou 5 palestras comigo, Lucas. Ele participava, ele ia lá e quando eu estava falando em superação e essas buscas de Deus, né? Eu levava o Jorge para fazer um dos depoimentos dele. Ele botou aqui, Jorge, parabéns aos debatedores pelo excelente tema. Glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Jorge, meu querido, ele me escreveu, Lucas, quando eu mandei a que nós ia fazer a live, né? Ele disse, eu vou assistir. E eu agradeci ele imediatamente. Obrigado mesmo, meu querido. Tu viu que é importante, Lucas, a gente valorizar quem está aqui com a gente. Vê mais Com alguém certeza. aí que está aqui junto. O Fabiano veio e botou assim, ó. Se for honesto... Fabiano! Esse guri é bom! Se for honesto, trabalhador e, acima de tudo, ter uma fé. Olha aí a palavrinha fé, ó. Que tudo vai dar certo e crer e acreditar que é possível. Sempre vamos alcançar todos os objetivos e nunca perder a fé. É isso aí, é fé em Deus e, que nem diz o gaúcho, né? Vamos subir as mangas que tem, ó, que tem trabalho para nós. Fabiano, te adoro, garoto! Tu é um baita cara! Vamos fazer aqui, ó. Vamos ver quem mais comentou aqui. O pessoal recebeu bastante a palavra profética, glória a Deus. Muitas pessoas botando amém, recebo. Joia, que legal. Isso aí. Tá. Lucas, hoje eu quero te deixar com 10 minutos, tá? Aquele dia eu te deixei com 5 minutos, tá? Porque hoje eu quero uma oração, eu gostaria de uma oração mais forte. Mas eu fiz mais uma anotação aqui
além de continuar te agradecendo sempre, né? Tá na hora da gente se encontrar novamente, né? Sim. Da gente se encontrar presencial. Até falei com o Jefão para ver a possibilidade da gente ir lá no posto lá. Sim. Eu disse que eu tava. Ele botou um sinal que não ia poder nos assistir, mas que estaria junto com a gente. Bem. Mas tá na hora da gente se encontrar. Lucas, quando nós tratamos esse assunto de prosperidade, né? E por diversas vezes nas tuas orações, né? Tu conta da questão que tu tem lá as tuas cestas básicas para dar às pessoas que necessitam, né? Algumas pessoas necessitam lá e tu vai lá e entrega. Tu já fez vários relatos, né, pra gente. E eu convido quem quer saber esses vários relatos, acessa o canal do Lucas lá no YouTube e vai lá e vê as orações. Tem várias orações do Lucas lá que você vai ter acesso a essas informações e que são sensacionais. E quem puder se inscrever também no meu canal, quem ainda não é inscrito, vai lá no meu canal do YouTube e se inscreve. Quem quiser me seguir aqui no Instagram também, fica à vontade aqui, que vai ser uma bênção para nós aí, para vocês também estarem trocando essas informações com a gente. Mas essa parte tua, Lucas, como é que nós temos, vai faltar 3 minutos, como é que tu aprendeu a fazer isso, Lucas? Isso aí, Deus foi moldando o coração da gente, né? Teve um momento onde eu fui ensinado de uma forma muito forte por Deus. Até acho que eu já contei esse testemunho em alguma das orações, cerca de 4 anos atrás, 4 anos e meio atrás, quando eu entrei na empresa, apliquei algumas ferramentas de gestão e deu muito certo. E eu acabei deixando o dinheiro tomar conta do meu coração. E naquele momento, Deus começou a me tratar. E a minha avareza, o meu amor ao dinheiro que eu tinha naquela época, de 4 a 5 anos atrás, fez com que as finanças da empresa piorassem. Porque aquilo que a gente estava lendo, quem ama o dinheiro nunca vai se fartar dele. E as coisas começaram a piorar, né? Então começamos a ter prejuízos consecutivos e progressivos. Então a reta realmente baixou. E chegou um tempo onde eu tive que lançar uma semente. Eu lancei uma semente e quando o desafio chegou no meu coração para lançar aquela semente, eu entendi que era uma semente para eu ficar livre de toda a avareza. E quando eu lancei aquela semente, Carlos, Deus me libertou do amor ao dinheiro. Deus ele me libertou de toda a avareza através daquela semente que eu estava lançando. E a partir dali, de uma forma sobrenatural, as coisas começaram a melhorar. A velocidade que a empresa caiu, ela foi rápida, mas a velocidade que ela se ergueu novamente foi muito mais rápida. Porque uma lei espiritual estava sendo aplicada, eu aprendi a lei do semear e do colher, e o meu coração se afastou de toda a avareza, de toda a ganância, sabe? Aquele desejo de ter dinheiro, porque a Bíblia, ela nos ensina não a gente a reter, mas a gente distribuir, transbordar, liberar. Aquele que transborda sempre vai estar cheio. E grave essa frase no coração de vocês que estão nos assistindo. Aquele que consegue transbordar significa que ele sempre está cheio, porque só transborda quem está cheio. E ali eu comecei a gerar, eu pedi para Deus, pedi em todas as minhas orações para Deus gerar em mim um coração generoso. E então o Espírito Santo, Deus colocou no meu coração isso, para nunca deixar faltar a cesta básica na empresa. Porque sempre que eu via alguém que estava precisando, que estava necessitando, eu liberava aquela semente. Eu plantava aquela cesta básica, eu liberava aquela cesta básica. Inclusive nos cultos de ceia que nós temos na igreja ali, quando o culto de ceia acontece, nós levamos o quilo, né, que é para realmente ajudar mais famílias que estão precisando. E eu sempre também levo algumas cestas básicas, porque eu sei que tem muitas pessoas que necessitam. E aquela cesta básica vai ser o sustento mensal de uma família. Então Deus gerou no meu coração isso, Carlos. Um desejo, um anseio em ajudar. Por isso que eu volto a falar, quando Deus colocou no meu coração aquela palavra, isso que eu estou liberando sobre a tua vida não é só para ti. Começa a transbordar, começa a liberar. Lucas, eu adorei a palavra generosidade, né? Porque é uma palavra que ela me toca e a semana passada a gente falou sobre isso, né?
Sim, Mas essa tua prosperidade que acontece na tua empresa vem de uma ação generosa tua também, né? sim. Tu Ela é pode fazer fruto. a gentileza. É, exatamente. Tu pode fazer a gentileza de ler para mim Provérbios 19 e 17. Sim. Provérbios 19, 17. Provérbios 19, 17 diz assim. Essa passagem aqui é forte. Eu já dei uma rabiscada de olho aqui. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Isso é o que está acontecendo na vida do Lucas. Então, se você quer prosperar de fato na sua vida, tenha generosidade. Assim como esse garoto, esse Lucas, essa pessoa fantástica, tem feito de forma magnífica, de forma nobre. Né? Quando ele me contou, numa oração dele, às 7 horas da manhã, ao vivo, que ele fazia esse negócio das cestas básicas, eu comecei a procurar generosidade. E no Google, no Dr. Google lá, procurando generosidade. E aí me levou para essa passagem aqui, Lucas. E eu guardei para um momento falar contigo. Então, parabéns por tu ser uma pessoa generosa com as pessoas que precisam. Eu anotei neste formato aqui, Lucas. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Exato. E é o que tu tem feito. É forte, né? É forte, é forte. É forte porque a nossa recompensa ela vem de Deus. É Deus quem nos recompensa. Lucas, tu acredita que já são 20h53? Agora que eu olhei para cima aqui e vi no relógio do celular. Cara, agora eu entrego para ti, tá? Agora assim, ó, é contigo agora. Agora eu quero participar da oração. É o que tu quiser. Tu quer falar alguma coisa a mais, quer fazer alguma conclusão, é contigo. Eu tô bem, depois eu dou uma palavrinha final no final lá, tá? Tá. Mas a oração agora é tua. Tá. Então, queridos que estão conosco, nós falamos aqui sobre muitas leis espirituais e princípios que nos levam a prosperar. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará, e aquele que mata a sede será dessedentado. Ou seja, todo aquele que mata a sede de alguém que está precisando, ele jamais terá sede. E aquele que é generoso está atraindo para a sua vida a prosperidade. Não deixe que a avareza e que o dinheiro tome conta do seu coração. Tenha um coração generoso. Tenha um coração disposto a abençoar, disposto a distribuir. Deus ele quer te usar como um canal de bênção aqui na terra. Deus quer te usar como um canal de fluxo daquilo que ele tem derramado sobre a tua vida. Deus ele quer te fazer transbordar. E a partir do momento que ele vê no teu coração um coração generoso, um coração disposto a abençoar, Deus vai fazer a tua vida transbordar e muito. E muito. Eu quero fazer uma oração por todos. Peço que aí onde você está, você feche os teus olhos. Aqueles que estão nos assistindo, fechem os olhos. Eu creio que o Espírito Santo ele está aqui. Ele está aí com você também. E ele quer ministrar no teu coração. Espírito Santo, seja bem-vindo, Espírito Santo. Tu tens liberdade aqui nesse lugar. Tu tens liberdade aqui, amado Espírito Santo. Tu tens liberdade aí onde os meus irmãos e as minhas irmãs estão. Começa, Espírito Santo, a manifestar a tua presença. Começa, amado Espírito Santo, a tocar na vida de cada um. Começa, amado Espírito Santo, a tocar nos corações de cada um. Que não seja, amado Deus, apenas uma live, mas que seja um momento, Senhor, onde nós venhamos a olhar para nós, a fazer uma autoanálise, a nos examinarmos para ver, Senhor, se nós realmente estamos cumprindo o nosso propósito e se realmente, Senhor, nós temos um coração disposto a abençoar. Senhor, que toda a avareza, que toda a ganância, que todo o amor ao dinheiro caia por terra, Senhor, nesse momento, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor gere, Pai, no coração de cada pessoa um desejo, um anseio, uma vontade, Senhor, de abençoar,
de distribuir, de liberar, Pai, daquilo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Paizinho, no nome de Jesus, eu oro agora, Pai, por cada um que está conosco nessa live. Também oro, Pai, pela vida do meu irmão Carlos. Eu oro, Pai, para que as tuas bênçãos sejam derramadas, Pai, sobre a vida de cada um. Eu sei, Deus, que o momento que nós estamos passando é um momento de desafio, Pai. Mas eu creio, Pai, e tenho fé. Tenho fé, Deus, que nós passaremos por tudo isso. Enche, Pai, as nossas vidas de perseverança. Enche-nos, Pai, de perseverança. Nos dá ânimo, Senhor. Nos dá força, Pai, para passarmos por esse momento. Porque eu creio, Pai, que depois de tudo isso, depois de todo esse momento, existe um momento de grande prosperidade e provisão vindo sobre a vida de cada um. Portanto, Senhor, eu profetizo, Pai, sobre a vida de cada um prosperidade, abundância, Senhor, grandes colheitas, uma abundante chuva, Pai, vindo sobre a vida de cada um nesse momento, Pai, no nome de Jesus Cristo. Prepara o caminho, Pai. Prepara o caminho, Deus, para a vida de cada um, porque eu sei, Deus, que existe boas notícias e boas novas, Pai, vindo sobre a vida de cada um, Deus. Libera, Pai, das tuas bênçãos. Libera, Pai, recursos sobre a vida daqueles que não estão podendo trabalhar. A vida daqueles, Pai, que perderam os seus empregos. Que haja pão, que haja mantimento, que haja sustento nas suas casas, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, nesse momento, e libero dessa unção de prosperidade sobre a vida de cada um. Essa unção de destravar financeiro, eu libero nesse momento, Pai, sobre a vida de cada um. E no nome de Jesus Cristo, Pai, eu profetizo, Pai, um tempo de uma abundante chuva e de muitas bênçãos sobre a vida de cada um. No poder e na autoridade do nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, amém. Isso é o que a gente vê toda manhã, é o que a gente experiencia toda manhã com as orações do Lucas. Então, eu peço mais uma vez, quem ainda não se inscreveu no canal do Lucas, evangelista Lucas Akel, no YouTube, e aqui é @Lucas Akel, se inscreva para você receber essa palavra, para você receber esse conforto. Na verdade, Lucas, a tua palavra ela chega como um conforto para muitas e muitas pessoas. Então eu peço que Deus nos ilumine e nos abençoe, todos nós que estivemos aqui nesta live aqui, especialmente o Espírito Santo seja derramado por dentro de ti, sobre ti, para que tu continue sendo essa pessoa maravilhosa que tu és. Amém. 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 Então, foi um prazer estar com vocês aqui. Foi mais uma live abençoada, né, Carlos? Foi uma bênção. Que show, Lucas. Depois falamos, Lucas. Depois da live a gente se fala. Isso aí. Pessoal, foi muito bom estar com vocês aqui. Como o meu amigo Carlos falou, que a presença do Espírito Santo encha a vida de vocês. Isso aí. Um abração. Um abração, uma boa noite. Deus abençoe todos. Deus abençoe, meu amigo. Deus te abençoe também. Amém. Fique na paz. Amém.